Olá, olá. Meu nome é Elias. Eu sou atualmente aluno do segundo semestre do curso de licenciatura em matemática pelo Instituto Federal de São Paulo, campus Bragança Paulista, e vim aqui nesse podcast com o objetivo de passar algumas orientações básicas acerca do uso de aparelhos auditivos e de implantes cocleares, mais voltado para a sala de aula. Bom, primeiramente é interessante nós apresentarmos uma definição básica desses dois tipos de aparelhos. O aparelho auditivo, ou AASI, são aparelhos eletrônicos que são acoplados no ouvido e são utilizados para amplificar a capacidade auditiva do usuário. Normalmente esses aparelhos são usados para em pessoas que possuem surdez leve ou moderada. Já o implante coclear é um aparelho eletrônico que, em parte, é introduzido na parte interna da cabeça da pessoa por meio de cirurgia e são utilizados com o objetivo de substituir o ouvido interno da pessoa. Ou, ou seja, ele é utilizado em casos mais graves, em casos de uma surdez mais profunda. E também em casos de surdez severa. Bom, primeiramente, nós vamos começar. Eu gostaria de começar pontuando acerca do aparelho auditivo, mais especificamente acerca dos testes que devem ser realizados com o mesmo. É interessante para o professor dentro da sala de aula, cotidianamente, fazer o teste do aparelho auditivo, para poder verificar se tudo está funcionando certinho, para assim um aluno poder ter mais proveito dentro da sala de aula. Bom, o próprio aparelho em si possui um teste e o professor pode facilmente verificar que, caso o aparelho comece a apitar, quer dizer que ele está com algum problema. O problema pode ser tanto por conta da bateria que está fraca, ou por conta de que o aparelho está mal posicionado no ouvido, ou seja, quando o aparelho apita é por conta de alguma incongruência. Então é sempre interessante o professor estar de olho e tentar tentar ver nesses casos, por exemplo, a bateria para ver se a bateria está com uma carga boa ou se o aparelho não está fora mal posicionado no ouvido ou se não tem alguma parte do aparelho que está quebrada. Enfim, normalmente o aparelho vai apitar quando tiver alguma incongruência. E em caso de que, por exemplo, você fazer a troca das baterias, ver que as baterias estão funcionando bem, ou que o aparelho está bem acoplado no ouvido do estudante e que o problema não seja identificado no momento, é interessante entrar em contato com os pais para ver o possível motivo do aparelho estar apitando. Bom, agora passando algumas orientações mais voltadas para o implante coclear. Bom, o implante coclear ele envolve uma cirurgia que é muito cara, é muito custoso. Então, é um aparelho que ainda volta mais atenção para ele por conta desse alto valor que é atribuído ao aparelho. Bom, recomendo a seus professores que o aluno, quando ele for brincar, ele desligue o aparelho
Enfim, por conta de brincadeiras, assim, o aparelho pode acabar quebrando e é bem caro para trocar. Bom, como o aparelho o implante coclear, o aparelhinho do implante coclear funciona por meio de sinais elétricos, tem algumas coisas que, por conta desses sinais elétricos, é interessante ficar de olho, como o uso de aparelhos eletrônicos. Mas nos casos de aparelhos eletrônicos, não é algo tão grave. Vai apenas afetar a nitidez com que o aluno escuta o som, mas não existe nada de grave. Ou seja, os alunos podem usar junto com os outros os aparelhos dentro da sala. Bom, também é interessante comentar acerca da poeira e da umidade. É interessante sempre que o aluno faça a limpeza constante desse aparelho. Ou seja, o aparelho não pode ficar úmido porque pode, enfim, danificar o componente e se o aparelho quebrar, o aluno não vai conseguir escutar. Porque, enfim, normalmente esses aparelhos são usados em casos de uma surdez mais grave. Então, se o aparelho quebra, o aluno fica sem escutar. Bom, então, é interessante ficar sempre atento, uma limpeza constante do aparelho, uma limpeza a seco, porque assim como se evita a poeira, a sujeira no equipamento, se evita também a umidade para poder preservar a vida útil do aparelho. Portanto, é interessante fazer o uso do desumidificador para poder manter o aparelho sempre seco e para limpeza o álcool isopropílico, o mesmo usado para limpeza de equipamentos eletrônicos, outros equipamentos eletrônicos. Bom, essas foram as orientações e eu vou deixar na descrição do vídeo as referências que eu utilizei para fazer esse podcast.